Vamos bater um papo hoje sobre psicopatas, os fios e as marionetes. Uma crise construída para catalisar a subversão ideológica da sociedade. Meu nome é Eric Lins e eu quero bater um papo com todo mundo sobre algumas coisas que estão acontecendo hoje e que já vem acontecendo há muito tempo. Como a gente vai falar de psicopatas hoje, eu convidei, para poder lembrar vocês, o Murray. O Murray é essa caveira, batizei ela de Murray, em homenagem a um clássico jogo chamado Monkey Island. Para quem conhece, My name is Guybrush Threepwood and I am a pirate. É um jogo da LucasArts, um clássico. Quem não conhece, deveria conhecer. Brincadeira, essa caveira eu comprei em Cancún, no México. Ela lembra, é muito comum na cultura deles, em homenagem aos mortos. Bem, eu quero conduzir esse nosso bate-papo hoje, para ver como é que acontece a subversão da sociedade, como é que isso é conduzido por alguns tipos de psicopatas, já estão presentes no mundo há muito tempo, já dominam as sociedades há muito tempo. E eu vou passar primeiro explicando alguns valores inerentes à pessoa humana, como é que esses valores foram sendo alterados pelo positivismo através do ambiente social. Alguns psicopatas que estão presentes no seio da sociedade, tanto na ficção quanto na vida real. Como é que se procede uma subversão ideológica, isso de acordo com o pensamento de alguns teóricos e alguns intelectuais. E como é que uma crise ela é construída para poder catalisar, para poder acelerar esse processo como um todo. O que é a dignidade da pessoa humana? Esse termo ele é usado no direito para demonstrar que o ser humano ele é diferente dos outros seres. Ele tem uma dignidade inata dele. Aliás, no direito brasileiro, a pessoa humana ela é protegida desde a concepção dela. Tem gente que tenta dizer que o feto não é um ser humano. Isso é um absurdo. É óbvio. Do feto não vai nascer uma cabra, não vai nascer um elefante, não vai nascer uma pedra, nem uma planta. Vai nascer um ser humano. Então é óbvio que aquilo ali é um ser humano e a sua dignidade deve ser protegida, a sua vida deve ser protegida. Aliás, vida, liberdade são alguns direitos que são considerados direitos naturais. O que são os direitos naturais? Eles se aplicam a todos os seres humanos. Eles se aplicam de forma imutável, quer dizer, eles não mudam ao longo do tempo. E a gente também pode fazer um paralelo com as origens divinas desses direitos. Não matarás, não roubarás. Por que isso acontece? Compreende-se que a vida, por exemplo, e a liberdade são direitos que vêm do próprio Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a vida, isso não pode ser maculado. A sociedade se organizou e quando ela se organizou, ela começa a pôr regras. E as regras vão mudando ao longo do tempo. E as regras também mudam de uma sociedade para outra. Aliás, os valores da sociedade ocidental são muito diferentes da oriental. Né? São muito diferentes. Só que existem algumas coisas que são muito comuns. A vida, por exemplo, ela é valorizada como um todo, mas existem limites. Conforme a sociedade foi avançando, esses direitos eles foram sendo flexibilizados, relativizados. E o direito positivo, que é aquilo que veio pelas leis, isso foi mudando. Existem direitos de várias gerações, como a gente no direito costuma dizer, direitos de primeira geração, segunda, terceira, tem gente que chega até a 10ª geração. Quero só falar para vocês entenderem mais ou menos como é que a sociedade muda aquilo que era considerado um direito imutável e começou a ser relativizado. Antigamente não se pensava, a vida é um direito absoluto, você não pode mexer nela. Hoje, por exemplo, no Brasil, tem pena de morte? Não, salvo em caso de guerra. Pode matar alguém? Não pode, salvo em legítima defesa. É um exemplo para a gente saber que mesmo direitos extremamente importantes, eles também podem ser flexibilizados. A liberdade, que são os direitos de primeira geração, eles foram flexibilizados através de alguns filósofos.
Por exemplo, Hobbes, que escreveu Leviatã, ele já dizia com todas as letras, né, que você tem direito de se defender para manter a tua vida. O Locke já falava que a tua liberdade ela tinha algumas restrições, porque para você ter direito à propriedade, você precisa se restringir à tua própria liberdade. Você não pode entrar na casa de alguém e pegar uma mesa. Tem que respeitar a liberdade do outro. Então a tua liberdade começa a ter limites. Por outro lado, Jean-Jacques Rousseau entendia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O que isso queria dizer? Para ele, para você exercer a liberdade plenamente, você tinha que valorizar a igualdade. É um conceito meio socialista, né, podemos dizer assim, mas o Jean-Jacques Rousseau ele entendia que a propriedade era o início do mal da sociedade, se corrompia o homem. Tu vê que dentro do mesmo conceito você tem diversas ideias. E a sociedade, ao longo do tempo, foi abarcando essas ideias por um lado ou por outro. E através da influência de pessoas. E que tipo de pessoa pode influenciar sociedades inteiras, massas inteiras? Aqui eu quero citar duas pessoas, um deles chama-se Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov ele foi informante da KGB, ele foi um jornalista, e ele desertou, foi para o Canadá e começou a falar bastante, explicar métodos de manipulação. E é ele que vai, e é exatamente parte do que ele discorreu sobre a subversão ideológica que eu quero mostrar para vocês, como acontece inclusive aqui no Brasil. O Andrei Andreev Lobachevsky, ele autor desse livro, tá? Ponerologia, Psicopatas no Poder. Na verdade, foi ele e algumas outras pessoas, mas no final foi publicado por ele, foi prefaciado inclusive pelo Olavo de Carvalho. Ele nasceu na Polônia em 1921, estudou psicologia na Universidade de Jagiellonian, em Cracóvia. Bem, esse profissional ele mostrou como é que funcionavam diversos psicopatas no poder na região onde ele morava, né, na Polônia e em todos os países ao redor, inclusive na antiga União Soviética. Eu vou fazer algumas citações desse livro durante o nosso papo hoje. O que é um psicopata? Todos os estudiosos geralmente elencam no mínimo 3 elementos para poder classificar alguém como um psicopata. Primeiro, ausência de senso de culpa. Culpa pelo quê? Por atos contrários àquilo que é rotineiro na sociedade, aquilo que é aceito. A inaptidão por ter um amor real, um amor verdadeiro. A verborragia, falar demais, pessoas tagarelas, pessoas que falam muito, talvez muito vaidosas de si próprios. E é muito comum que esses psicopatas desenvolvam um sentimento de que eles são injustiçados pela sociedade porque eles não os compreendem, se sentem injustiçados. E essa sensação deles começa a perpassar para outras pessoas. Eles começam a... Não é contagioso, mas alguns indivíduos têm capacidade de influenciar mentes despreparadas ou mentes que estejam distraídas em dado momento. Alguns psicopatas têm essa aptidão e é o que a gente está mostrando por aqui. Aqui alguns psicopatas da ficção. O Hannibal Lecter. Hannibal Lecter é famoso pelo livro Silêncio dos Inocentes. Tem uma adaptação para o cinema muito famosa. Eu, particularmente, deixei muitos anos de assistir esse filme, não queria assistir, eu queria ler o livro primeiro. Eu li o livro no dia seguinte, assisti o filme. Do lado é o Dexter, famoso numa série TV, bem mais recente, obviamente. Charles Manson, famoso mundialmente, um líder de uma seita,
E nós temos também alguns psicopatas, líderes mundiais muito conhecidos, né? Voltando aqui. Voltando aqui, nós temos o Hitler, né? Que foi um líder nazista. Nós sabemos todas as atrocidades que ele fez. Era uma pessoa extremamente influente, não se importava quem ou o que estava na frente dos seus objetivos. Ele não tinha, ele não se importava com esse tipo de coisa. Você veja tudo que ele fez com o povo judeu como um todo. Era uma pessoa que criticava, inclusive, matou muitos homossexuais, matou mendigos, pessoas que não tinham trabalho, estrangeiros sem trabalho, judeus. E tinha uma clássica influência do socialismo. Do lado nós temos o Lula, ex-presidente do Brasil, também claramente psicopata. Você vê que no momento até mesmo da morte da sua ex-companheira, ex-esposa, ele chegou a colocar culpa nela de diversos crimes que a ele são atribuídos. É uma pessoa que tem uma capacidade de influência gigantesca e não importa que tipo de valores ele vai colocar em risco, né? É o tipo de gente que bate palma para quem rouba, mas faz. Do lado, nós temos o Stalin, líder, né, na Revolução Russa, grande organizador na Revolução Russa, responsável pela morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas. É esse tipo de comunismo faz. Então, 3 líderes de esquerda com claros traços psicopatas que conseguiram, através da sua influência, alterar os rumos de nações. Próximo. Só que existem mais de um tipo de psicopata. Existem psicopatas e psicopatas. Aproximadamente 0,5% da população tem algum traço, maior ou menor, de psicopatia. Antigamente, eles eram chamados de daltônicos do sentimento humano, daltônicos sociais, e não é qualquer um deles que consegue efetivamente impor a sua vontade sobre as massas. Se impor. São apenas alguns. Aqueles que têm maior energia, maior agressividade nas ideias. É uma parcela ainda menor desses psicopatas. É uma minoria que consegue efetivamente dominar e influenciar grandes grupos. E o que acontece quando eles fazem esse tipo de coisa? Começa a gerar na sociedade, quando eles começam a pegar os seus valores distorcidos e levar para a sociedade, essa sociedade ela começa a ficar anestesiada. Não percebe como algumas atrocidades são muito graves. Eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro fica muito comum a gente ver pessoas mortas na rua. Isso, as pessoas já ficam anestesiadas com as maldades do mundo. Isso também é um efeito da influência dos psicopatas que acabam tornando comum algumas coisas, né? E eles se impõem muito comumente sobre as massas porque geralmente as pessoas são distraídas, despreparadas ou são ignorantes quanto a essas possibilidades. E esse tipo de informação é importante para a gente poder se defender também. Bem, no próximo slide, aqui a gente já entra em algumas fases, tá? Que o Yuri explicou sobre a subversão ideológica. E como é que a gente vai mostrar como é que está acontecendo aqui no Brasil também. A desmoralização da sociedade leva entre 1 e 2 décadas, mas o importante é que a gente compreenda que é o tempo necessário para formar uma geração. Esse conhecimento, muito provavelmente, foi tirado da própria Bíblia. A Bíblia fala: ensina um menino no caminho que deve andar e até ao envelhecer não se desviará dele. Só que isso vale para o bem
ou para o mal. Se você ensinar uma criança para o bem, ela vai continuar andando bem. Se você ensinar ela para o mal, ela vai continuar andando por caminhos errados. E a compreensão dela de mundo vai continuar distorcida. Então a ideia desses revolucionários, do pessoal que trabalha com a subversão da sociedade, que eles querem fazer isso, para quê? Para poder se manter no poder, para poder levar os seus valores para os grandes grupos. Eles utilizam essa estratégia de pegar as crianças, os jovens, e ensinar desde o começo os princípios revolucionários, algumas distorções de conteúdo. E eles utilizam para isso agredir a religião ou desfazer a religião, em especial no Ocidente, é desfazer a religião cristã, que é um dos pilares da sociedade, a educação, a cultura, porque a nossa educação e a nossa cultura, ela tem base na filosofia grega. E o que mais que eles fazem? Eles corrompem a imagem que se tem da segurança, da família, e aumentam a tolerância a vicissitudes na saúde. O que acontece também nesse momento, que leva de 10 a 20 anos, lembra? Um tamanho grande para formar uma geração. Eles incentivam a divisão social, a divisão de classes, pobres e ricos, a divisão de raças, negros e brancos, índios, a divisão de gênero, a supervalorização daquilo que é politicamente correto, e aqui entra a grande mídia impondo para você o que você deve pensar, o feminismo e ideologia de gênero como formas de pensamento e ação que corrompem o indivíduo de forma muito profunda, tem o interesse em desarmar a sociedade para que ela não possa se defender. E esses indivíduos que começam a formar grupos, como a MST, por exemplo, como o MTST, grupos de black blocs da vida, sindicatos belicosos. Por que os indivíduos que têm características psicopatas, começam a se reunir? Porque esses indivíduos que têm a tendência para o mal, e aqui eu lembro mais uma vez, tá, do livro, Ponerologia, vem de ponero, né, mal, né, origem do mal. Eles já têm essa tendência a agir de forma maligna, eles formam uma rede de contatos para poder tramar os seus desígnios. Tá? Eles fazem isso de forma maligna e proposital. Depois dessa fase de desmoralização na sociedade, existe uma fase menor que leva alguns anos, poucos anos, né? 5, 6 anos, às vezes 2 ou 3, cujo objetivo é desestabilizar as instituições. O objetivo deles é aparelhar as instituições, como, por exemplo, o PT fez. O PT colocou gente em toda a estrutura. Na verdade, eles tiveram 12 anos para isso, e até mais, né? 13 anos para isso, e realmente colocaram gente ligada ao PT em todas as instituições no país. Inclusive, hoje ainda tem muita gente ocupando cargos estratégicos dentro do governo. E o objetivo deles colocar essas pessoas que são muito bem remuneradas é financiar essa estrutura de poder, que é para financiar o projeto que eles estão colocando no mundo. No caso, seja um projeto comunista, seja... Na verdade, tudo acaba gerando com esse mesmo objetivo. Eles querem corromper a sociedade, subverter as ideologias com o objetivo de se manter no poder. É a perpetuação do poder pura e simplesmente. Existe uma terceira fase, eu quero uma atenção nessa terceira fase, que é a fase da crise. A crise ela é menor ainda. Pode levar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Nós estamos vivendo uma crise agora. A crise pela pandemia mundial. Isso acontece como? E aqui é uma coisa que eu estou dizendo, que é uma crise construída
Não estou falando, mas isso não é negacionismo. A pandemia existe, o vírus existe. O que não deveria estar existindo e que foi artificialmente construído é o pânico, a histeria, com repercussões econômicas daqui a pouco. Essas repercussões econômicas vão ser tão profundas, vão gerar uma destruição tão grande na forma de vida das pessoas, que vão estar desempregadas, com fome, desemprego altíssimo mesmo. E o desemprego mata. Com a desestruturação do próprio sistema de saúde que é utilizado para combater esta pandemia e outras que virão. O objetivo da crise, e especialmente essa, que é uma crise feita para acelerar o processo, porque nós já vemos de um processo grande, tá, de desmoralização da sociedade ao longo do tempo, com o politicamente correto sendo imposto no dia a dia. Nós passamos um período maior do que o previsto de aparelhamento da máquina pública. Faltava a crise. A crise que se instalou no Brasil, primeiro uma crise moral política, e agora, como essa não foi suficiente, uma crise econômica de proporções que não se vê há quase um século, porque a última foi o crack da Bolsa de 29. Com essa crise econômica que está se instaurando agora, porque houve reações absurdas, exageradas por parte dos governantes. E veja, eles na verdade, eles estão seguindo um efeito de manada. Quem não sabe, o efeito de manada é quando está todo mundo correndo para um lado e vai todo mundo correndo junto. Começou na Europa, todo mundo começando a fechar as cidades como um todo, chegou aqui na América e está fechando também. Não importa se é o mesmo tamanho ou menor da pandemia e dos seus efeitos. Fato é que os resultados que advirão dessa paralisação quase absoluta dos serviços vai gerar uma crise econômica, e aqui vejam, vai ser uma crise econômica, golpe de Estado. Nós corremos até risco de ter golpe de Estado no Brasil, porque a esquerda está tentando dar um golpe branco, eu falei isso no outro vídeo. Quem não assistiu pode assistir. Que é a crise que eles estão esperando para poder inverter e tomar o poder de forma definitiva, com o objetivo de se perpetuar no poder. Essa é a fase da crise. Nós estamos vivendo ela e não precisaria ser assim. Poderíamos ter escolhido outra coisa, superaparelhar os hospitais. Por exemplo, só que no Rio Grande do Sul, 1,5 bilhão perdidos em 2 meses poderiam construir mais de 2.000 leitos, quase 3.000 leitos para o tratamento do próprio coronavírus. Entretanto, as perspectivas que até o presente momento conseguiu se proteger 500 vidas. Só que, na verdade, com esse dinheiro que se perdeu, não se protegeria 500 vidas. Se protegeria 50 mil vidas, 100 mil vidas. Quer dizer que se perdeu a oportunidade de salvar muito mais gente com esse dinheiro sendo melhor investido sem a paralisação das atividades econômicas. Esse é o erro que o efeito de manada gerou no mundo inteiro. Por quê? Porque aí eu volto um pouco atrás. Existem alguns psicopatas que têm alto poder de agressividade, que conseguiram influenciar mundialmente os grandes líderes mundiais e os líderes das sociedades emergentes seguiram esse grupo e escolheram uma opção errada para se defender do vírus. Melhor do que se encolher num canto e só tomar pancada é você conseguir arranjar um escudo e segurar as pancadas de pé. Essa é a forma correta de se defender de uma crise ou de um ataque violento. E por último, a fase da normalização, que é a permanência do sistema que foi implementado ao longo do tempo. Porque depois da crise, a tendência é que as pessoas procurem um salvador da pátria. Se não deu certo nesse momento, preciso fazer uma situação contrária. Geralmente é a inversão do polo do status quo. É por isso que essa crise, no momento em que o mundo inteiro tendeu à direita em termos ideológicos, é a afirmação dos grupos de esquerda para poder gerar uma crise econômica de tal tamanho que eles possam utilizar isso como uma forma de narrativa e falar, olha só, tá vendo que quando a direita chegou, quebrou tudo. Não é.
É porque veio uma pandemia que não precisava ter sido enfrentada desta forma, mas esse pessoal da esquerda, em especial alguns indivíduos psicopatas, tá, que comandam os grandes chamados idiotas úteis, que são aqueles que acabam propagando essas ideias para a população como um todo, utilizaram e geraram esse caminho. O que acontece? Os psicopatas que têm real condição de influenciar a sociedade são aqueles mais agressivos, que têm maior insistência, maior força mental, e eles conseguem influenciar as massas. Influenciar uma massa de pessoas, de lideranças, e essas lideranças acabam jogando para a população como um todo, que muitas vezes está despreparado ou distraída e apenas reage às conjunturas do momento. Conjuntura, aquilo que está acontecendo naquele momento. Uns exemplos de estratégias de manipulação de massa que eu estou citando para vocês, uma possibilidade é o bloqueio reversivo. O que é isso? O indivíduo ele começa a fazer uma ênfase em algo absolutamente contrário. Tá? Existe uma insistência muito grande naquilo que é contrário à verdade. Por exemplo, vou citar esta crise que nós estamos vivendo. Muita gente fala, tem que todo mundo ir para dentro de casa, ficar dentro de casa. A pessoa que fala isso, ela está tendo uma reação de ego. Tá? Isso chama-se egotismo, não é egoísmo. Egotismo. Ela não consegue ter a percepção da realidade da outra pessoa e mede ela pela própria régua. Isto é, algumas pessoas podem ficar dentro de casa, que tem uma renda estável. Outras, ficar dentro de casa significa não colocar comida para dentro de casa. E quando a pessoa começa a falar, tem que ficar dentro de casa, tem que ficar dentro de casa, e quem está colocando isso não são as pessoas do dia a dia, isso veio de cima, lembram? Psicopatas que têm grande poder de influência, jogam isso para influenciadores intermediários que jogam para a população. Essa repetição, o objetivo deles não é que todo mundo fique dentro de casa. O objetivo deles é que se busque o chamado meio termo. O que eles querem efetivamente é um meio termo, para não destruir a sociedade, porque não tem interesse de ninguém, mas que eles possam gerar problemas tamanhos, que eles possam colocar a culpa nos governos de direita que ascenderam ao poder nos anos mais recentes. Numa guerra, raramente se tacava fogo em tudo. O objetivo deles era tomar a cidade pronta. Numa guerra, hoje, ninguém mais quer atacar bomba atômica, porque o que importa são as estruturas. Por isso que supervalorizam as guerras biológicas. Como um vírus, por exemplo, pode servir como uma guerra biológica, dizimando uma população e mantendo as estruturas intactas. Quando o vírus parar de ter efeito, o atacante vem e toma as cidades como um todo. Uma outra forma de exemplo de estratégia de manipulação de massa é a histeria. O que é um processo histérico? É quando o indivíduo passa muito tempo, por exemplo, negando algo que é verdade, defendendo algo que é mentira, fala isso constantemente. E o Olavo de Carvalho falou, inclusive, que o histérico não diz o que sente. Ele passa a sentir aquilo que ele fala. Inclusive está no prefácio desse livro do Andrei Lobachevsky que eu mostrei para vocês, o Ponerologia do Poder. Está no prefácio do Olavo de Carvalho. E o que ele quer dizer com isso é que aquilo que você fala contamina o seu coração. Você passa a acreditar naquilo que você repete constantemente. Portanto, muito cuidado naquilo que você fala, porque você passa a acreditar nisso. Um processo de histeria é quando o indivíduo, para ele reconhecer que estava errado, ou reconhecer que defendeu uma ideologia genocida, é de um terror tão grande que ele nega isso. Ele vai negar uma verdade absoluta. Acontece muito com o pessoal que é de esquerda desde novinho, chega na idade adulta, continua sendo de esquerda, defendendo o comunismo, por exemplo. O pessoal que é
PSOL, PCdoB, comunista até no nome. Olha, tem gente que diz que dá para compreender o cara que é de esquerda na adolescência, que é comunista na adolescência, mas depois de adulto não dá. Né? É um retardo mental muito grande. Quando a pessoa defende isso a vida inteira, para ele, mas se imagina, viver a vida inteira defendendo uma ideologia que matou milhões de pessoas, na verdade, centenas de milhões de pessoas, e assumir que fez isso durante tanto tempo. E assumir a culpa de ter alimentado esse tipo de processo mental coletivo. É muito difícil. Então ele desenvolve um processo de histeria e não aceita aquilo de jeito nenhum. Ele não consegue concatenar as informações dele. Bem, eu passei isso tudo aqui, batendo papo com vocês, para falar que realmente no nosso mundo nós temos alguns indivíduos, vários psicopatas. Vemos no dia a dia, quantos colegas de vocês percebem que não têm capacidade de, ou têm dificuldade de fazer laços afetivos reais, que não se importa muito com os sentimentos das outras pessoas. Quer dizer, a psicopatia tem diversos níveis, mas tem alguns indivíduos, alguns desses que eu mostrei, por exemplo, que tem um nível de psicopatia tal, uma tamanha agressividade que consegue influenciar as pessoas como um todo, e influenciar de tal forma que os seus valores distorcidos começam a contaminar a sociedade, que começa a ficar anestesiada e começa a não se importar realmente com as coisas que realmente importam. Nós estamos vivendo um momento de crise, uma crise que não precisava ser desta forma, mas foi conduzida desta forma, e muitos dos nossos governantes acabaram caindo nessa armadilha, que foi uma armadilha armada por esses poucos indivíduos que têm grande penetração e grande agressividade. Caíram nessa armadilha pelo efeito da manada, e todos nós vamos pagar esse preço. Mas quanto mais de nós soubermos que existem esses artifícios, que existem essas formas de manipular as massas, mais fácil a gente conversar com um amigo nosso e dizer, olha só, você está sendo manipulado, mas dá para dar um passo para trás para a gente não acabar igual nosso amigo Murray. Grande abraço.